Muito bem, minha gente, vamos analisar aqui um pouquinho da quinta rodada da fase de liga da Champions com repercussão dos jornais, as primeiras capas dos principais jornais esportivos, para a gente falar deixa eu ver se tá ligado, dos resultados dos italianos, mas também passando pelas capas dos jornais, pela capa do jornal, na verdade, porque é apenas o L'Equipe aqui da França, porque obviamente não só teve PSG, mas também a situação do Mbappé, será que ele foi capa também por aqui? E Liverpool e Real Madrid, que também, obviamente, repercute bastante. Então, se você está chegando por aqui agora, já deixa o like, não esquece, confere se você está inscrito no canal. Quero comentários por aqui, nem que seja só para ajudar no engajamento. E vamos para a vinheta. Muito bem, então. Seguinte, vou começar pelos jogos de terça-feira. Tem vídeo aqui sobre Bayern de Munique 1-0 PSG, falando sobre o jogo, então não vou entrar nessa partida, mas quero trazer a repercussão do dia seguinte, né, das capas dos jornais de quarta-feira e também dos outros italianos que jogaram na terça. Afinal, os principais jogaram na terça-feira, né? Na verdade, não os principais, mas os três jogaram na terça-feira e 2 na quinta. E vamos começar, então, pelos dias de terça-feira para a gente seguir um cronograma. Começando, então, por repercussão do PSG, da derrota do PSG. Vou chegar para cá para aparecer aí na tela a capa do L'Equipe, com Marquinhos e João Neves, escrito Le Déclassement, que quer dizer rebaixamento, né? Rebaixados. Porque neste momento o PSG não está classificado nem mesmo para os playoffs, né? Da Liga dos Campeões. E ali no textinho pequenininho fala que novamente batido, mais uma vez com uma falha do seu goleiro, mesmo sendo o Sofanov, né, no lugar do Donnarumma, e diz: o PSG não parece mais convidado à mesa dos melhores. E é um pouco do que a gente falava, né? O PSG não está pronto para ser protagonista da Liga dos Campeões, ainda que seja ali competitivo em alguns jogos, mas não está pronto para... A equipe mostra não estar pronta para vencer. Então, do PSG é só o L'Equipe mesmo que eu quero mostrar. Agora vamos para as partidas dos italianos. Vou colocar aqui a capa da Gazzetta dello Sport de quarta-feira, né? Mostrando Inter e Milan. A Inter em testa, o que significa Inter no topo, né? Vale lembrar que essa capa foi antes do jogo contra o Liverpool. E o Rafael Leão ali, que é salto Milan, que é o Milan, né? Subindo na tabela com Leão. Acorda na Bratislava, e tem uma aspa do Leão dizendo que eu não gosto de ficar no banco, né? O Rafael Leão começou a partida no banco e depois fez um dos gols do Milan. E ali embaixo, pequenininho, tem escrito Atalanta, belíssima. Atalanta venceu por 6-1. E também vamos falar um pouquinho aqui sobre esse jogo. Para a gente fechar as capas de quarta-feira, Corriere dello Sport, Inter e Gaspi avanti tutta. Inter e Gasperini, né? Avançam com tudo, e ali embaixo Salto Inzaghi, é primo, Leão Sveglia e Milan. Então, Inzaghi dá um salto, né? É primeiro, lembrando, antes do Liverpool vencer o Real Madrid, e Leão acorda o Milan. Então, também destaque. E ali, no cantinho, uma foto do Retegui, que fez gol pela Atalanta, na goleada da Atalanta, e também está ali em destaque. Então, estes os jornais de quarta-feira para a gente falar de Inter, Milan e Atalanta. Na sequência, eu mostro as capas dos jornais de hoje para a gente falar de Juventus, também Lille e Bolonha, né? E Liverpool e Real Madrid. Mas, seguindo a ordem, vamos falar um pouquinho de Milan, de Inter e de Atalanta, que foram os jogos de terça.
O Milan, eu consegui assistir o primeiro tempo inteiro e o segundo tempo eu assisti um compactozinho. Porque o jogo foi mais cedo, então no primeiro tempo eu estava mais tranquila no estádio lá em Munique e consegui assistir. Esse Milan é muito inconstante. Vale lembrar que não está mais na briga pelo campeonato italiano, pelo título do campeonato italiano. E eu acho que o time reflete muito o que é o técnico, né? O Paulo Fonseca. Ele não tem mostrado que tem um completo comando da equipe, que sabe exatamente tudo que ele quer fazer. Se ele sabe tudo que ele quer fazer, ele não tem os jogadores para isso. Não rolou uma química, eu não diria nem perfeita, tá? Eu acho que não rolou uma química boa do Paulo Fonseca com o grupo, e eu acho que isso reflete em quase todas as partidas do Milan. O problema dele com o Rafael Leão, e quando eu falo problema, enfim, não estou criando aqui uma situação, uma específica, né, dele com o Rafael Leão, mas, assim, se você tem um técnico que não consegue tirar o melhor do seu melhor jogador, e que muitas vezes a equipe acaba sendo penalizada por isso, é muito ruim, né? Porque, ok, a gente sabe que não é o primeiro técnico que não consegue tirar o melhor com constância do Rafael Leão, mas ainda assim é mais um técnico, ainda que ele não seja 100% do culpado, de jeito nenhum. O Rafael Leão também tem culpa no cartório. É muito ruim para o Milan, porque toda a inconstância do Rafael Leão parece que é jogada no time, e o time é absolutamente inconstante também. A única esperança nesse sentido no Milan talvez seja o Pulisic, que é o melhor jogador do Milan para mim na temporada e que inclusive marcou o primeiro gol, né? O Milan vai mal no campeonato italiano, mas na Liga dos Campeões eu acho que, de certa forma, pela primeira parte da tabela, ele até surpreende, porque a gente imaginava que o Milan fosse perder para o Liverpool, fosse perder para o Leverkusen, mas a vitória para o Real Madrid deu um ânimo e uma confiança diferente, né? Porque o Milan começou perdendo para o Liverpool e depois perdeu para o Leverkusen. Mas até aí estava ok. Assim, se você pegasse o início da tabela do Milan, eu acho que era isso que você imaginava nas duas primeiras partidas. Com o Milan muito bem, você poderia ter imaginado ele empatando com o Leverkusen, foi fora de casa. Então, ok. Aí ele vence do Clube Bruges, estava na conta, vence do Real Madrid, o que eu acho que não estava na conta, e agora vence por 3-2 o Slovan Bratislava, que estava na conta. E essa reta final da tabela do Milan dá esperanças. Se eu confiasse no Milan, eu diria que o Milan conseguiria até uma vaga entre os 8 primeiros colocados, porque o Milan tem agora o Estrela Vermelha em casa, o Girona em casa e o Dinamo Zagreb fora. Assim, uma equipe confiável, não precisa ser uma equipe, não precisa ser o Liverpool. Pode ser uma equipe com menos qualidade, menos bonita, sabe? Mas uma equipe mais confiável, eu diria que vence, que tira 9 pontos dessas 3 últimas partidas. E com 9 pontos nessas últimas 3 partidas, vale lembrar, neste momento o Milan está na 16ª colocação e já tem 9 pontos. 9 mais 9, 18. Com 18 pontos, o Milan classificaria com alguma chance entre os 8 primeiros colocados. Mas aí eu pergunto para vocês daí de volta. Vocês confiam no Milan? Eu não confio no Milan. Estou torcendo pelo Milan, mas eu não confio no Milan. Então vamos ver o que acontece com essa equipe. Falando agora da Inter, eu fico a cada rodada mais... A palavra não é surpresa, mas é assim... encantada, talvez, com a capacidade do Inzaghi de girar esse elenco e de, ainda assim, ter os resultados absolutamente suficientes. A Inter, neste momento, é segunda colocada, terminou, depois da sua partida, no topo, mas com a vitória do Liverpool, cai para a segunda colocação, tem 13 pontos e o Liverpool tem 2 pontos a mais, né? Porque a Inter não perdeu ainda, mas tem um empate contra o Manchester City, que agora você pensa,
putz, poderia ter sido uma vitória, né? Já que o Manchester City está passando por esse momento tão ruim. Mas tem 2 pontos só de diferença para o Liverpool. Não sofreu gols ainda. A Inter ainda não sofreu gols nessa Liga dos Campeões. Olha isso, que espetáculo. E o Inzaghi girou o elenco em praticamente todas as partidas. Nessa partida contra a Inter, quem que a Inter venceu, minha gente? A Inter venceu o Leipzig por 1-0. Foi um gol contra, considerado contra, inclusive. Considerado não, foi um gol contra. Mas com um cruzamento espetacular do Di Marco, que segue sendo, assim, a alma dessa Internacional, e é realmente um jogador muito especial. Eu queria o Di Marco na minha equipe, assim, pro resto da minha vida. E tem... cadê? São 4 vitórias e esse empate contra o Manchester City. Agora, pra gente ver o caminho da Inter até a final, a Inter ainda vai enfrentar, vamos lá, Leverkusen fora de casa, Sparta Praga e Mônaco. Dá para vencer o Leverkusen. Eu acho que a Inter é uma equipe melhor do que o Leverkusen. É um jogo complicado, sim, mas dá para vencer. Sparta Praga é para contar os 3 pontos e fazer saldo. E contra o Mônaco em casa, jogo difícil também, mas ainda assim eu acho que a Inter pode vencer. Então, dos últimos 3 jogos, eu espero pelo menos 6, 7 pontos da Inter, tá? Pode ser que derrape aí contra o Leverkusen, pode ser que na última rodada já esteja classificado entre os 8 e mesmo fazendo diferença na tabela, o Inzaghi mexer demais na equipe, apesar de que isso não tem feito diferença. Pode ser aí que seja 6, 7 pontos, mas não me surpreende que a Inter faça 9 pontos nesses últimos 3 jogos. É uma Inter que não é tão bonita, talvez, quanto a temporada passada em relação ao seu ataque, mas é uma Inter que começa a ser mais segura na sua defesa, porque começou a temporada bem irregular na sua defesa, tá? Mas eu acho que tem acertado um pouco mais isso e tem conseguido girar o elenco, o que é importantíssimo, e ainda assim conseguir os resultados. Foi só 1-0 diante do Leipzig, mas poderia ter sido mais. Foi uma equipe que dominou. Eu não assisti os 90 minutos depois, assisti um compacto, e a sensação é que a Inter dominou o jogo inteiro, que ela não foi ameaçada durante a partida, que a vitória não foi ameaçada durante a partida, e poderia ter vencido por mais. Vamos agora para a Atalanta, que venceu por 6-1 com um show do De Ketelaere, que faz, assim, uma temporada especial realmente. A Atalanta venceu por 6-1 o Young Boys, com, se eu não me engano, são 2 gols do De Ketelaere e 3 assistências dele, 2 gols do Retegui também, são 2 gols do Retegui, agora eu tô na dúvida, mas enfim. E é uma equipe que, quando encaixa o jogo, é uma maravilha ver jogar, gente. É uma maravilha, assim, junto com a Inter. E eu acho que a Atalanta tem até um estilo mais leve de jogar. Talvez seja o melhor italiano. Assim, o melhor da Atalanta dessa temporada. Caramba, é muito bom de assistir. É muito bom de assistir. Se vocês não têm assistido jogos da Atalanta, assistam. Tá brigando forte pelo campeonato italiano. Eu acho que a gente vai precisar entender ainda como é que o elenco vai se virar brigando no topo pelas competições, mas a Atalanta tem conseguido resultados, por exemplo, nesse 6-1 contra o Young Boys, o Lookman, que é um dos melhores jogadores dessa Atalanta, eu não vou dizer que ele é o melhor jogador dessa Atalanta, porque a temporada do De Ketelaere e o próprio Retegui também, em termos de artilharia, né, de poder de decisão, os dois também fazem uma grandíssima temporada, então eu vou colocar esses 3 aí, assim, como destaque. Então, só por isso, talvez o Lookman não seja o melhor. Na temporada passada, talvez tenha sido, né, acho que sim. E ele não jogou contra Young Boys, o Gasperini nem colocou ele em campo no segundo tempo, poupou mesmo, deu espaço, inclusive, para outros jogadores já no segundo tempo. O último gol é uma
belezura. Então, se vocês tiverem aí a possibilidade, assistam, nem que seja só os gols. Fica até a dica aí de vocês assistirem no React, que a TNT solta com os correspondentes. Eu tô de folga hoje da TNT, então não tô fazendo esse vídeo com eles, mas sempre soltam. Então assistam os gols lá. O último gol do Samad City é, assim, coisa bonita, mas os passes do Decatelar, enfim, a Atalanta é uma equipe muito leve, e quando encontra equipes que dão esse espaço, eu acho que a Young Boys foi uma dessas equipes, é coisa linda de assistir. Fechando então aqui os jogos de terça-feira, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Vamos para os jogos de quarta-feira, e aí volto aqui para o meu cantinho para abrir a tela para vocês, e eu vou começar só mas talvez com uma curiosidade, porque eu não vou entrar tanto na partida, com a capa do L'Equipe de hoje, quinta-feira, hoje para quem está assistindo na quinta-feira, que tem o Mukau na capa, jogador do Lille, que fez os 2 gols diante do Bolonha, né, na vitória do Lille por 2-1, e tem ali Mukau Le Maestro, o maestro, né, muito fácil para vocês pegarem aí, que obviamente manteve o Lille aí na briga por uma classificação, provavelmente entre os 24 para playoffs, né? Entre os 8 não acredito, não é o caso, mas foi o responsável pelos 2 gols do Lille. Por que eu trouxe a capa do L'Equipe? Porque tem o Mbappé ali pequenininho em cima, se vocês verem, tem ali Mbappé errou tudo, e essa imagem, gente, essa imagem do Mbappé todo torto no chão, depois com quem... eu vi o lance, mas já esqueci com quem que ele... É o Rudiger, não é? Talvez? Não lembro mais. Não, Rudiger não, óbvio que não. Com quem que é? Com Van Dijk. Falei Rudiger e pensei em Van Dijk. Acho que é um lance com Van Dijk, que ele termina o lance assim e... assim... um pouco o símbolo do que foi a partida do Mbappé. No início do primeiro tempo ainda tem uns 2 lances assim que ele leva um pouco mais de perigo pela esquerda, mas tirando isso, uma partida realmente muito ruim. E aí eu vi uma pessoa, em algum dos vídeos de alguém que eu tava assistindo, algum dos meninos de correspondente, tinha um comentário falando assim, tá na hora do Mbappé sentar no banco e tal. Aí eu fico, gente, mas pra quem? Vai botar Endrick e Arda Güler como titulares, porque não tinha Rodrigo, não tinha Vini, então não vai colocar o Mbappé no banco, entendeu? Eu até acho que quando você tem todo mundo disponível, beleza, você até pode cogitar isso aí, mas com os desfalques que tem o Real Madrid, não tinha essa de colocar o Mbappé no banco, gente, não tinha, mas realmente, assim, é um início de temporada que ela não começa boa, mas ao menos os números sustentam, né? E agora nem os números estão sustentando. Então, realmente um momento complicado aí pro Mbappé. E trouxe a capa do L'Equipe só para vocês matarem a curiosidade se num dia pós uma derrota do Real Madrid com o Mbappé sendo a cara dessa derrota, se ele vai ou não para a capa, se ele é destaque ou não na capa do L'Equipe. E aí, antes de trazer a capa dos italianos, para a gente falar especialmente da Juventus, né, que foi o jogo de quarta-feira, junto com o Bolonha, contra o Lille, vamos trazer a capa aqui da imprensa espanhola, obviamente sobre Liverpool e Real Madrid. O Marca diz aí, la cruda realidade, a crua realidade, com Mbappé na capa. O AS, obviamente, também traz Mbappé na capa, justamente com essa foto que eu falava. Revolcón, que eu não conhecia essa palavra em espanhol, tá? Mas pelo que eu vi, é meio que atolados, né? Meio que, enfim... Como você vai para debaixo, vocês entenderam. Mas é tipo atolados mesmo. Também aí com o Mbappé na capa. E é a mesma foto usada pelo Mundo Deportivo, Trompaço Mbappé. Trompaço, nem sei exatamente o que significa, mas acho que vocês vão entender, sei lá, derrapada, tombaço, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, por conta da derrota do Real Madrid.
E tem destaquezinho ali em cima o Golden Barça, né? Porque Young Boys, Golden Boy, o Lamine Yamal foi destaque. Então, esses foram os destaques dos jornais espanhóis. Vamos agora para os italianos para a gente falar sobre essa partida da Juventus, um 0-0 com o Aston Villa. Brívido Juve, diz a Gazeta dello Sport. Brívido é arrepio. E eu acho que é um arrepio de quase de alívio no fim, assim. Um arrepio de que realmente, durante todo o jogo, a Juventus ficou, assim, se arrepiando, mas conseguiu um empate escrito ali pequenininho. Conceição não basta, foi o melhor jogador da Juventus na partida. Nos acréscimos, um gol anulado dos ingleses. E ainda teve realmente esse gol anulado do Aston Villa, mas que foi bem anulado. E o Corriere dello Sport diz ali, Spavento Juve, Juventus assustada, né? E tirado de Emery o gol do que seria a derrota da Juventus aos 93 minutos. E o fio ali, né, de vaia, né? Enfim. Mas, gente, a Juventus entrou em campo com trocentos destaques. Deixa eu voltar aqui para minha posiçãozinha. E tinha no banco 4 jogadores de linha. Gente, eu não lembro a última vez que eu vi uma equipe, assim, das principais, em um jogo ter 4 jogadores de linha apenas no banco de reservas. A Juventus, só dos principais, tá? Não tinha o Cabal, não tinha o Bremer, McKennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e também não tinha o Vlahovic. Então, foi uma Juventus que, é verdade, a gente talvez esperasse um pouco mais dessa Juventus, mas que para essa partida foi um empate heróico, realmente. O principal problema para mim do Thiago Motta, não sei se é problema, na verdade, porque ele tá muito no início ainda de carreira, né? Mas eu acho que a principal lição que o Thiago Motta ainda precisa evoluir, né? A principal questão é no ataque. A gente já via isso no Bolonha, de ser uma equipe que empatava demais, que controlava o jogo, mas não tinha um poder de definição tão grande. E isso está acontecendo novamente na Juventus, e eu acho que para ele subir de prateleira como técnico, ele precisa ultrapassar esse desafio, ele precisa evoluir nessa questão. E, óbvio, para essa partida e para outras, ele tem tido realmente muitos desfalques, mas vamos ver se ele vai conseguir dar esse passo a mais em termos de evolução no trabalho dele. Mas foi uma Juventus que, defensivamente, conseguiu se acertar depois da lesão do Bremer, porque teve ali um momento grande de instabilidade, né? Mas voltou, agora o Bremer só volta ano que vem. E então conseguiu dar uma acertada ali, mas ainda está devendo bastante no ataque. O Conceição tem sido talvez o melhor jogador da Juventus, e o Yildiz não fez ontem uma grande partida, mas ainda assim, acho que justamente por falta do trabalho de ataque ser um trabalho orgânico, no sentido de assim, da bola fazer a transição bonitinha, de criação de jogadas e etc. A maioria dos gols da Juventus, dos momentos assim mais interessantes, são com esses dois jogadores que têm mais talento, que conseguem fazer jogadas mais abertas, um drible, né, uma jogada mais individual. Então a gente tem visto um pouco mais desses jogadores quando a Juventus aparece dessa forma, com esses dois jogadores, e acho que, claro, é importante que a gente tenha jogadores individualmente, né, se destacando, mas é uma Juventus que precisa evoluir nesse sentido. Eu lembro que alguns dias, em algum vídeo, eu falei, para mim, que o Yildiz foi pro banco, porque ele realmente não tinha feito uma partida anterior muito boa, e eu falei, ok, eu entendo que o Thiago Motta trabalha muito na meritocracia, né? Você não fez uma partida tão boa, então ele já tira da equipe e tal, mas numa equipe que não tem uma criação tão orgânica, que não cria tantas jogadas, que coletivamente não tá tão bem no ataque, eu acho que você não pode deixar um jogador como ele diz no banco, assim como o Conceição. A não ser que você precise deixar, né? Então, um pouco do que tem assim de brilho nessa Juventus tem sido principalmente com esses dois jogadores.
É isso, gente. Então aqui passamos pela quinta rodada. Aliás, deixa eu só passar pelo caminho aqui das outras equipes, porque eu falei do caminho da Inter, do Milan e não falei aqui de Atalanta e de Juventus, né? A Atalanta vai enfrentar o Real Madrid na próxima rodada, então o jogo, pelo que jogam, a Atalanta é favorita, tá? Mas obviamente que é o Real Madrid, a gente não sabe o que esperar desse Real Madrid, eu acho. E se o Mbappé fizer uma grandíssima partida, pode acontecer? Claro que pode acontecer. O jogo é na casa da Atalanta, mas a Atalanta não tem uma fortaleza em casa. É uma equipe que tem números muito parecidos fora e dentro de casa. Não é uma equipe que a gente fala assim, nossa, vence todas em casa e quando perde é fora. Não é o caso. Então, é um jogo complicado, mas eu acho que pelo que tá jogando, a Atalanta venceria, mas futebol não é assim. Depois tem Sturm Graz e Barcelona. Então, o restante da tabela da Atalanta é complicado. Eu diria que, pelo que tá jogando, poderia fazer 6 pontos aí. Vencendo o Real Madrid, vencendo o Sturm Graz e perdendo para o Barcelona. Mas pode ser que derrape contra o Real Madrid, que derrape contra o Barcelona e vença apenas o Sturm Graz. E aí, seriam só 3 pontos nas próximas 3 partidas. E nesse momento tem 11, 12, 13 e 14. Não classificaria entre os 8 primeiros. Entre os 16, acho que sim. Mas entre os 8 primeiros, não. Então precisa, além do Sturm Graz, vai precisar vencer ou Real Madrid ou Barcelona. Vamos ver o que acontece. E para a gente fechar a tabela da Juventus, que neste momento está na 19ª colocação, temos pelo caminho, na próxima rodada, o Manchester City em casa, Clube Bruges e Benfica. Então a situação da Juventus é menos complicada do que a da Atalanta. Acho que dá para vencer o Clube Bruges e acho que deveria dar para vencer o Benfica. Facilmente, de jeito nenhum. Mas é o último jogo em casa, pode estar valendo muita coisa. Acho que a Juventus deveria fazer 6 pontos aí contra o Manchester City. Jogo no dia 11 de dezembro, é em casa também. Eu não sei o que a Juventus recupera de jogador, porque com a equipe que tá, é uma equipe muito limitada. Então, o que está acontecendo com esse Manchester City? Não sabemos, né? É um momento terrível. Mas é um momento terrível que vai demorar a passar ou um momento terrível que vai passar rapidamente? Porque são os mesmos jogadores, gente. Então, não sei o quanto que a Juventus pode aproveitar disso. Neste momento parece uma equipe limitada, mas assim como é o Feyenoord, né? A Juventus é melhor que o Feyenoord. Então, quem sabe não consegue uma vitória contra o City jogando em casa. E aí, sei, talvez 6 pontos nos próximos 3 jogos, te diria que é factível. Com 6 pontos classifica, não entre os 8, mas conseguiria ali uma classificação um pouco mais tranquila entre os times para playoff. Então é isso, gente. Quinta rodada analisada por aqui com as capas dos jornais, a repercussão. E aí, eu não fiz essa semana o Tudo às Claras, porque eu tô fazendo esse vídeo e que ele já tá chegando a meia hora aqui. E dei uma pausa nessa semana do Tudo às Claras, justamente por conta desse vídeo aqui na quinta-feira, mas volto na semana que vem com o Tudo às Claras. Vou tentar fazer no domingo um Claramente Tricolor, que também já tem alguns dias que eu não faço. O Bahia joga no sábado, à noite, aqui, né? Quase madrugada, então faço o vídeo no domingo sobre o Bahia. E é isso, não sai do vídeo sem deixar o like, confere se está inscrito no canal e aquele seu comentário, aquele valeu demais, se quiser ajudar ainda mais o superchat dos vídeos que não são ao vivo, agradeço também e até a próxima, gente.